Com certeza. E Joyce, qual que é o objetivo do mentor espiritual na nossa vida? Os mentores, eles, eu não vou falar que servem, né, mas assim, a missão deles é nos Sim, guiar na nossa missão de alma. Por quê? Antes da gente encarnar, é feito um plano reencarnatório. sim, Não é a maioria que participa desse plano encarnatório, simplesmente por uma questão de não ter uma clareza ainda, né, de não ter sim, um discernimento para isso, né. Mas quem já tem uma certa jornada aí, né, percorrida, já tem um discernimento um pouco melhor, consegue sentar junto com os mentores e decidir uma nova vida. sim, Ainda que a pessoa não sente para decidir, o que que acontece? O mentor vai estar sempre ali, pensando na melhor experiência para o seu mentorado. Então, não é só um mentor sozinho, né? Tem uma equipe também que trabalha em sim, todas as questões da próxima encarnação, que é uma equipe muito complexa. Mas o mentor ele está sempre ali, sendo muito cuidadoso para que o mentorado consiga ter uma experiência boa para ele, que traga sim, aprendizados bons, né? E que ele possa absorver esses aprendizados. Então, é sempre na medida certa ali, nunca é mais, nunca é menos. É sempre na nossa capacidade do momento. E então eles vão nos guiando nesse novo projeto. Eles nos esclarecem de muitas coisas na espiritualidade. Quando a gente desencarna, a gente tem uma tendência, a grande maioria, a chegar muito confuso, né? sim, Porque é óbvio, você passa uma vida inteira encarnada e do nada muda a dimensão completamente, né? Você deixa uma vida para trás, você deixa pessoas que você ama. Então, eles estão sempre ali nos guiando nessa fase de transição, né? sim, E nos reensinando, porque toda vez que a gente desencarna, a gente tem um blackout de memória e eles têm que ensinar novamente tudo pra gente. Como que é a espiritualidade, o que que a gente vai fazer lá, como que é a nossa recuperação espiritual, do nosso perispírito. Então, eles têm toda essa paciência, né, todo esse amor para nos guiar muitas vezes, milhares de vezes, sim, nesse momento que a gente passa, né, de transição do material para o espiritual. Então, tem toda essa parte da vida espiritual, né, que é o restabelecimento e o planejamento para uma nova vida. E sim, aí tem a parte da vida na Terra, onde eles sempre estão presentes, apesar da gente não perceber. sim. Ô Joyce, até na questão familiar, os nossos mentores nos ajudam também a fazer essa conexão com o pai, com mãe, irmãos, não é mesmo? Não é por acaso que nós estamos em determinada família também, né? Exato, Tem Priscila. uma história, né? É, tudo é visto de acordo com aquilo que a gente precisa viver. Sim, Então, a missão, né, a missão principal, eu gosto de dizer, porque nós temos várias, mas a principal sim, é vista. Onde que a gente vai encarnar? Qual vai ser o país? Qual vai ser a família? Quais pessoas estarão ligadas a nós? Qual que é a trama que envolve essas pessoas? Às vezes, o que que acontece? A gente vai tendo experiências no decorrer das vidas, né? sim. E a gente pode criar vários desentendimentos por aí. Então, é óbvio que a gente não vai tentar resolver tudo numa vida só. Então, Não os mentores consegue. têm a clareza, exatamente, Sim, de pôr ali naquela família, por exemplo, algumas, né, alguns seres ali, né, alguns sim, espíritos que precisam de alguma forma reatar esse amor, né? Então, vem nessa sim. mesma família. É óbvio que dentro de uma família não tem só, vou pôr entre aspas, tá? Algozes, ou seja, pessoas que a gente prejudicou, que prejudicaram a gente. Tem também Espíritos afins também, né? isso, espíritos Sim, afins, para sim, dar um apoio, para ter, né, um alicerce ali, para ter uma sim. base. Senão, né, Ficaria grande difícil? chance, Sim, né, de não sim, conseguir. Então, tem sempre alguém na família ali para dar o apoio. E sim. essas são aquelas missões secundárias que a gente tem. A gente não tá por acaso. Não só numa questão de resolver conflitos, como numa questão de apoio naquela família, Sim, né? Então, tem muita participação dos mentores também nas questões familiares. com certeza. E aproveitando sobre a questão do livre-arbítrio, os nossos mentores, eles interferem nas nossas escolhas? Legal você fazer essa pergunta, Priscila, Sim, porque, na verdade, o que acontece? Toda a questão que envolve
mentores espirituais e mentorado é vista com muito cuidado, com muito detalhe. Sim, Então começa já do simples fato da gente não ouvir os mentores de uma forma tão real, tão assim, material. A gente não ouve eles sim, falando aqui no nosso ouvido assim como a gente está falando, certo? É algo que vem de uma forma muito intuitiva, muito sutil. Então eu gosto de dizer que é uma sugestão amorosa. E é óbvio que a gente vai conseguir ouvir se a gente está na mesma ah, sintonia. sim, sim, E ainda se a gente estiver na mesma sintonia, a gente vai poder decidir se sim ou se não. Né? Então, sim, tem essa questão do livre-arbítrio, tem essa questão de ser muito sutil, justamente para não ser uma imposição, né? Para que a gente não entenda que é uma imposição, e sim é uma sugestão que sim, a gente vai seguir, se a gente quer ou não. Né? Então, é tudo muito perfeito, né? Tudo muito bem pensado, justamente para não ser uma influência direta deles, porque senão, onde estaria o nosso mérito nas nossas vidas físicas? sim. De aprender, evoluir, né. Porque a gente precisa errar também. Sim, A gente precisa escorregar para aprender a não cair. sim, Então, vão ter vidas que a gente vai errar, que a gente vai fazer coisa ruim, coisa feia, mas é a partir dessas vidas que a gente aprende o que é bom, o que é melhor. com Né? certeza. Então, muitas vezes os mentores, eles nos guiam, inclusive nas nossas decisões ruins, porque eles enxergam que, ainda sendo uma decisão ruim, é um caminho para aprendizado. Mas Com eles nunca certeza. deixam de estar ao nosso lado. Isso é muito Sim. importante.